Hoje em dia, Praga é uma cidade moderna e vibrante, mas a história do comunismo ainda é uma parte importante de sua identidade. Os visitantes podem explorar muitos marcos e museus que documentam esse período fascinante da história de Praga. Uma cidade com uma história rica e complexa, e uma das coisas mais impressionantes sobre ela é a sua relação com o comunismo. Durante décadas, a cidade foi governada por um regime comunista, que deixou uma marca indelével em sua paisagem e em sua cultura. Uma das maiores evidências desse legado é o bunker nuclear que se encontra debaixo do coração da cidade. O bunker foi construído nos anos 50, quando a União Soviética estava em plena Guerra Fria com os Estados Unidos. O objetivo era fornecer um refúgio seguro para as autoridades comunistas em caso de um ataque nuclear. O bunker é uma estrutura impressionante, que se estende por várias camadas e níveis abaixo da superfície da cidade. É um labirinto de salas, corredores e escadas, que foi projetado para suportar os efeitos de uma explosão nuclear e para manter as pessoas dentro dele seguras e protegidas. Hoje em dia, o bunker é um museu, que oferece uma visão fascinante da história comunista da cidade e do mundo. Os visitantes podem explorar as diferentes partes, ver como as pessoas viveriam lá em caso de emergência e aprender sobre a tecnologia que foi usada para construí-lo. É uma experiência única e emocionante, que oferece uma janela para um momento da história que parece cada vez mais distante. O comunismo deixou outras marcas em Praga, é claro. A cidade tem muitos edifícios que foram construídos durante o período comunista, muitos dos quais são considerados feios e sem graça pelos padrões arquitetônicos modernos. Mas há também um certo charme em muitos desses edifícios, que refletem uma época em que as coisas eram diferentes e as pessoas tinham diferentes expectativas e ideias sobre o que era bonito e importante. Praga foi governada pelo Partido Comunista da Tchecoslováquia de 1948 até a Revolução de Veludo em 1989, e a cidade foi profundamente afetada pelo regime comunista durante esse período. Muitas mudanças foram implementadas, algumas delas visíveis ainda hoje. Uma das mudanças mais significativas foi a remodelação urbana. O regime comunista tentou transformar Praga em uma cidade socialista moderna, demolindo muitos edifícios históricos e substituindo-os por prédios modernos e impessoais. Muitas áreas foram reurbanizadas, e os novos edifícios foram construídos em um estilo brutalista, com linhas retas e sem adornos. Além disso, a cultura da cidade foi muito afetada durante a época do comunismo. A arte e a literatura foram censuradas e controladas pelo regime, com muitos artistas e escritores sendo presos ou exilados. As manifestações culturais que não estavam alinhadas com a ideologia comunista eram banidas ou severamente limitadas. A vida das pessoas também foi afetada. A liberdade de expressão e de associação foram limitadas, e a polícia secreta era onipresente. A economia foi controlada pelo Estado, com pouca liberdade para os empresários e trabalhadores. A propaganda comunista era visível em toda a cidade, com cartazes e slogans espalhados em prédios públicos e nas ruas. Apesar de tudo isso, os habitantes de Praga foram resilientes e criaram suas próprias formas de resistência. Eles encontraram maneiras de expressar sua cultura e identidade, muitas vezes em segredo, e se uniram em torno de valores compartilhados, como a liberdade e a democracia. A Revolução de Veludo de 1989 foi um momento importante na história da cidade, quando os habitantes de Praga finalmente se uniram para derrubar o regime comunista e lutar pela sua liberdade e autonomia.